Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre a cidade da Babilônia. A Babilônia serviu de cenário para o ministério de Daniel e era a cidade maravilhosa do mundo antigo. Ela se situava no berço da raça humana, próxima à região do Jardim do Éden, edificada à volta da Torre de Babel. Ela foi a primeira sede imperial, residência favorita dos reis babilônicos, assírios e persas, mesmo de Alexandre o Grande. É uma cidade que dominou durante toda a era pré-cristã. Babilônia foi levada ao apogeu do poder da glória no dia de Daniel, por Nabucodonosor. O seu reinado durou mais ou menos do Nabucodonosor uns 45 anos. Ele nunca se cansava de embelezar, de edificar seus palácios e templos. Ele caprichava nessa área. É interessante que a gente fala Babilônia e parece que não é tão grande essa cidade. A gente não imagina a dimensão dessa cidade. A dimensão da Babilônia, dizem os historiadores antigos, que seu muro media 96 quilômetros de extensão. Ela tinha 24 quilômetros de cada lado da cidade. Agora, o que nos assusta é a altura ali que tinha esses muros. 90 metros de altura e 25 de espessura. E eles cavaram ali e fizeram seus alicerces 12 metros de profundidade. Era bem dizer impossível que o inimigo viesse e cavasse túnel por baixo deles. Os tijolos desses muros eram aproximadamente de 30 centímetros quadrados, de 8 a 10 centímetros de espessura. E do muro até a cidade tinha mais ou menos 400 metros livres por todo o circuito. O muro era protegido por valas, canais, e eram cheios de águas. Agora havia 250 torres no muro, salas de guarda tinha, no caso, salas de guarda para soldados no próprio muro e aproximadamente 100 portões de cobre. É interessante dizer que o Eufrates dividia a cidade em duas partes quase iguais. Ambas as margens eram protegidas por muros de alvenaria em toda a sua extensão. Havia 25 portas ligando rua aos barcos de passageiros e uma ponte sobre pilastro de pedra de 800 metros de comprimento e 10 de largura. E agora é interessante que as passagens eram levadiças que à noite eram removidas. E sobre o rio passava um túnel ali, de 5 metros de largura por 4 de altura. Essa era a extensão, a dimensão da Babilônia. Era uma cidade extremamente rodeada por uma muralha de 96 km por 24 km, um muro de 90 metros de altura e 25 de espessura, fora os soldados que haviam nesse muro. Como eu vou falar um pouco da cidade da Babilônia, nós vamos ter o grande templo de Marduk. Ele era bem ligado à Torre de Babilônia, tá? Era o mais famoso santuário de todo o Vale do Eufrates. Ali continha uma imagem de Bel, que era de ouro, uma mesa de ouro, os quais juntos pesavam nada menos de 22 mil quilos de ouro. No topo ali havia imagens de ouro de Bel e Star, 2 leões de ouro, uma mesa de ouro de 13 metros de comprimento por 5 de largura, e uma figura humana de ouro maciço com 6 metros de altura. A cidade era muito religiosa. Aproximadamente ali dentro da cidade, esparramados, tinha 53 templos, 180 altares dedicados a Star.
Pode ter sido na planície entre a Torre de Babilônia e o Palácio de Nabucodonosor que foi erigida a imagem de ouro. O Palácio de Nabucodonosor é onde muitas das vezes a gente vai encontrar Daniel um pouco mais para frente. As paredes do lado sul, do lado do trono, da sala do trono, tinha aproximadamente 6,5 metros de grossura. O lado norte do palácio era protegido por 3 muros, e bem ao norte deles havia mais muros de 16 metros de espessura. Um pouco além, outros muros mais sólidos, de cerca de 1.600 metros. Mais para fora ficava a muralha interior da cidade. Então nós tínhamos 2 muros paralelos de alvenaria, cada qual com 7 metros de espessura, e 3 de distância um do outro. Então tinha um espaço de muro em muro para chegar ali naquele palácio, meio preenchido de cascalho. No meio tinha cascalho, uma espessura de uns 26 metros, mais ou menos. Para as guerras da antiguidade, a cidade era simplesmente intocável. Não tinha como entrar numa cidade dessa. E nós não podemos esquecer de citar também ali o Jardim Suspensos. O Jardim Suspenso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construída por Nabucodonosor. Diz a lenda que ele era casado com a rainha que era dos medos persas, era a Meda. E o pai dela ajudou o Nabucodonosor, seu pai, a conquistar Nínive. Mais ou menos esse Jardim Suspenso tinha 132 metros, ficava no alto, havia terraços, tinha arbusto, árvores, flores, jardins sobre o teto. A gente entende que tinha ali um sistema de irrigação que Nabucodonosor construiu. E embaixo havia apartamentos luxuosos de prazeres do palácio. Esse jardim suspenso foi construído quando Daniel era governador e chefe dos sábios da Babilônia. Mas de toda essa grandeza, nós temos que entender que Babilônia ela foi profetizada a sua destruição. Ela era a joia dos reinos, a glória, o orgulho dos caldeus, e ia se tornar deserto. Um deserto ia se tornar depois que Deus quisesse intervir na história. Nós temos os profetas, um pouco mais à frente nós vamos falar sobre isso, que decretaram ali a sua destruição. Esse primeiro vídeo é para a gente entender um pouquinho da grandeza da Babilônia.